Ninguém se importa. É difícil, às vezes, lidar com essa não importância na vida de outras pessoas, apesar de acharmos que somos seres extremamente importantes e que todos estão ali, né, se importando com a gente. Por achar que somos importantes, é que deixamos de fazer muitas coisas com medo do que o outro vai dizer. Quantas vezes você deixou de fazer coisas por medo do julgamento, por medo do que o outro vai te falar, do que o outro vai pensar, do que o outro vai fazer, né? De como o outro vai reagir diante daquilo que você gostaria de fazer. Quantas vezes você engavetou os seus sonhos, os seus projetos, por medo? Medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de ser reprovado, medo, né, de não ser compreendido pelas outras pessoas. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar bem pensadinho, ninguém está se importando. Ninguém está nem aí para o que a gente está fazendo. Raras são as pessoas que se importam com a gente. E essas pessoas que se importam realmente com a gente, né, e com você, não vai estar te julgando, não vai estar te criticando, não vai estar ali só observando para apontar os dedos. Claro que há exceção, mas eu estou dizendo de que pessoas que realmente gostam de você. A gente precisa entender que a gente não é tão importante assim para as outras pessoas e que muito do que a gente faz, ninguém tá nem aí. Se a gente parar para pensar, todos nós vivemos num mundinho interno, no nosso mundinho. Todos nós temos os nossos medos, os nossos receios, os nossos questionamentos, né? E se a gente parar para pensar ainda mais, muitas das vezes, ou nós estamos projetando para o futuro, pensando no futuro, ou pensando no passado, né? E raras as vezes nós estamos no aqui e agora. Então, muitas das vezes, aquilo que nós estamos fazendo, o que o outro está fazendo, nós não estamos percebendo, o outro não está percebendo. E aí a gente deixa de fazer coisas com medo desse outro. Mas quem é esse outro que vai me julgar tanto? Quem é esse outro que vai falar tanto de mim? Por que que eu tenho tanto medo do que o outro vai dizer, se o outro não está nem aí para mim, né? Aí, se a gente para pensar, é como se a gente quisesse ter uma importância que muitas vezes a gente não tem, né? Se a gente olhar na rua, se a gente passar pela rua e ver alguém ali, ai, tá dançando sozinho, ou tá rasgado, ou tá acontecendo alguma coisa, levou um tropicão e caiu, naquele momento a gente vai ver, se vê, né? Porque pode ser que as pessoas passem e nem reparem, pode ser que as pessoas passem e nem percebam que aquilo está acontecendo, porque elas estão no mundo delas. E aí você vai ver aquilo, só que daqui a pouco você nem vai se recordar mais. Daqui a pouco você nem vai se lembrar mais do que aquilo está acontecendo. Aquilo passou, né? Muitas vezes a gente não lembra nem o que a gente fez ontem, que dirá do que o outro fez. A gente só vai se recordar do que o outro fez se aquilo de certa maneira nos impactou, se aquilo de certa maneira nos doeu, nos fez sofrer, aí a gente vai ficar lembrando daquilo. Mas o que o outro faz, você não vai se recordar. Eu me lembro uma vez que eu era mais nova, eu fazia terapia. E trabalhando essa questão, né, do medo do julgamento do outro, eu estava num prédio muito alto. A psicóloga falou comigo: chega aqui, olha na janela para você ver uma coisa. E as pessoas passavam ali, ninguém estava olhando para nada, ninguém estava observando nada. As pessoas não estão se importando. Elas estão ali passando, elas podem até olhar, ver o que o outro está fazendo, mas na próxima esquina ela não está se recordando mais. E quando, olhando ali de cima, né, uma avenida movimentada, as pessoas passando no celular, ninguém estava se importando. Então, muitas das vezes você está deixando de fazer coisas, deixando de viver a vida que você gostaria, deixando de viver a vida que você poderia viver, com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. Quando, na verdade, esse outro não está nem aí, ele não está se importando, porque nós não somos importantes na vida do outro. Então, a gente precisa começar a entender isso. Se a gente entende que a gente não é importante para essas pessoas, que a opinião do outro não vai mudar em nada a minha vida e que a opinião do outro, muitas das vezes, está dizendo mais sobre ele do que sobre a gente, né? Aquilo que o outro está nos criticando, a crítica que ele está fazendo, diz mais sobre aquilo que ele carrega do que sobre nós mesmos. E muitas das vezes, esse medo do julgamento, esse medo da crítica, é porque nós mesmos nos julgamos, é porque nós mesmos nos criticamos. E a gente transfere isso para o outro, né? Então, aquilo que a gente pensa de nós mesmos, a gente acha que o outro também vai pensar. Aquilo que a gente julga em nós mesmos, a gente também acha que o outro vai julgar.
quando na verdade o outro não está nem aí pra gente, o outro não está se importando, o outro está vivendo os problemas deles, as questões deles, né? Tudo aquilo que está se passando naquele mundo individual. Então a gente precisa entender que nós não somos importantes. E entender que a gente está deixando de fazer coisas por medo, bobo. O tempo está passando. E tem uma frase que diz muito sobre isso. Um dia nós teremos apenas uma fotografia na estante de alguém. E depois, nem isso. Então, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, nós não estamos mais aqui e nós deixamos de fazer coisas por medo. Medo bobo, medo do que o outro vai falar, medo do que o outro vai pensar, e deixamos, às vezes, de viver coisas que poderíamos viver, abrir portas que poderíamos abrir diante de coisas que a gente faz, de coisas que a gente gostaria de fazer, por medo. Então, olhe para a sua vida, olhe para os seus sonhos, para os seus projetos, entenda que eles são importantes para você. Não espere o outro te apoiar, tá? Esse é um outro ponto, porque muitas das vezes o que é importante para nós não é importante para o outro. Então, não deixe de fazer as coisas por medo do julgamento, né, por medo do que o outro vai falar, ou porque o outro não te apoia, ou porque o outro não está ligando por aquilo que está fazendo, porque às vezes aquilo não é importante para o outro. Da mesma forma que as outras pessoas têm sonhos, têm projetos que não são importantes para nós. E aí, se ela deixar de fazer, aquilo tanto faz para a gente. Da mesma maneira que se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto, algo que eu queria muito fazer e não faço por medo do outro, a vida do outro não vai mudar em nada, mas a minha vida sim. Eu vou deixar de fazer coisas que eu quero, eu vou deixar de fazer coisas que poderiam me levar um pouco mais longe, eu vou deixar de fazer coisas que poderiam me abrir outras portas e mudar completamente a vida que eu tenho, me fazer viver uma vida que eu gostaria e que eu não vivo por medo do outro. Quando na verdade sou eu mesmo que estou me julgando, sou eu mesmo que estou me criticando e me paralisando, projetando isso no outro. Todos nós temos uma única vida. Por mais que a gente possa ter outras vidas, né? Para quem acredita na reencarnação, a gente está aqui nesse momento. É só nessa vida que eu sou Priscila, é só nessa existência que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. A cada existência nossa é uma coisa diferente. Então, não pense, tipo, ai, se eu não fizer isso, eu faço na próxima. Ai, eu tenho outras oportunidades. A vida está passando muito depressa, o tempo está correndo, os anos estão voando, e quanto mais você adia os seus sonhos, mais você deixa de viver aquilo que poderia viver. Mais você atrasa a sua vida por medo do outro, e o outro está seguindo a dele. Não deixe de viver a sua vida por medo do outro. Você é especial e importante para você. Você pode dividir a sua vida com outras pessoas, mas tudo é muito mais importante para você. Se você não evolui, se você não realiza os seus sonhos, se você se trava por medo, a única prejudicada, o único prejudicado é você. Tem uma frase, né, que às vezes as pessoas usam muito em frases motivacionais, né, que é o seguinte: o cemitério é o lugar mais rico do mundo. É o lugar onde tem livros não escritos, projetos não executados, sonhos não realizados por medo. Então, não vá para lá carregando toda essa bagagem de sonhos, de projetos, tá? Então, viva a vida que você gostaria, tá? Pare de se importar para o outro. Pare de se importar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai julgar, porque o que o outro fala, o que o outro pensa e o que o outro julga de você diz muito mais sobre ele do que sobre você. Existe um mundo esperando por você. Tem cadeiras esperando por você em mesas que você nunca viu. Existem portas esperando serem abertas em locais que você nunca nem sequer imaginou entrar. E você aí, parado, engavetando os seus sonhos, os seus projetos, por medo de outras pessoas. O tempo está passando e a vida é importante para você. Então pare de achar que o outro está se importando. Pare de deixar de fazer as coisas, de realizar os seus sonhos, suas metas, seus projetos, as mudanças que você gostaria, por medo do que o outro vai pensar. Porque ninguém se importa com você. E tenha certeza que aquelas pessoas que realmente se importam estão torcendo por você. Então pare de engavetar os seus sonhos. Viva, vá atrás daquela vida que você poderia viver e não está vivendo por medo do outro. Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você de alguma maneira. Se você sentiu que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo,
E se inscreva aqui no canal, assine as notificações para não perder nenhum vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Bye, bye.